Fim de jogo no Maracanã e o Fluminense venceu o Vasco por 2-0. Dois gols dele, do homem do L maiúsculo, Germancano, o segundo gol, uma pintura. Um gol lá do meio de campo, uma saída errada do Vasco da Gama. O Germancano pegou, bateu por cobertura, Léo Jardim estava adiantado, um golaço. 2-0 Fluminense. Então vamos com as atuações. Destaque para Fábio e para Germancano, claro. Fábio fez pelo menos umas 3 belíssimas defesas, 4 defesas, uma no segundo tempo também. Uma bola cabeceada no cantinho, ele fez uma baita defesa, depois um chute de longe, de fora da área, que ele subiu de mão trocada, já no finalzinho do primeiro tempo. Ele fez uma defesa com os pés e também no segundo tempo ele fez uma outra boa defesa e aí manteve o 0 no placar. Se não fosse o Fábio, certamente o Fluminense não teria esse bom resultado. Então, nota 10 para o Fábio hoje. E para o Germancano, também nota 10. O Cano fez 3 finalizações, se não me engano, 2 gols, né? O primeiro gol também um belo gol, a bola veio cruzada, ela foi desviada pelo Keno, se eu não me engano, aí o Cano, do jeito que ela veio, ele bateu fazendo um belo gol, 1-0, e depois no finalzinho uma saída errada em que o Cano pegou, ganhou do Miranda e de primeira bateu por cobertura na saída do Léo Jardim, um golaço também, nota 10 para o Cano. No segundo plano, nós tivemos o Nino, também uma ótima partida do Nino, que não vinha muito bem, mas dessa vez ele fez uma boa partida, foi soberano, conseguiu conter o Fluminense, teve muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo. O Vasco teve por muito pouco para sair na frente, mas o Nino teve soberano na zaga e fez uma boa partida. Eu vou dar nota 8 para o Nino. O Lima também entrou muito bem no jogo. O Lima entrou, é um jogador que tem muita consciência em campo e depois que ele entrou em campo, o Fluminense equilibrou, né? Ele começou o segundo tempo, aí o Fluminense deu uma equilibrada, porque no primeiro tempo o Fluminense não foi bem, o Lima tomou conta do meio de campo, do que o Fluminense tinha perdido, e ele começou a recuperar, e aí dos pés do Lima saíram algumas boas jogadas, ele sabe trabalhar a bola. O Arias também não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, o Lima, com relação ao Lima, eu vou dar nota 7 para ele. O Arias também fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo não foi muito bom, assim como todo o time. O Fluminense foi envolvido pelo Vasco e o Arias corria, mas ele estava sempre muito isolado. No segundo tempo, o Arias melhorou, conseguiu, junto com o Lima, levar o Fluminense à frente e ele ajudou a construir essa vitória. Eu vou dar também nota 7 para o Arias. O André também teve muito bem hoje. O André, que vem recuperando o futebol, não fez um bom primeiro tempo, é verdade, mas no segundo tempo também ele cresceu e aí ajudou com o Lima e com o Arias a retomar o meio de campo do Fluminense, mesmo o Vasco às vezes tendo maior posse de bola. O André, o Arias e o Lima e o Martinelli conseguiram dominar o jogo pelo meio de campo, e aí o Fluminense foi construindo a sua vitória. Também nota 7 para o André. O Martinelli também fez uma boa partida, mas um pouquinho abaixo do André. Eu vou dar nota 6,5 para o Martinelli. Vou dar uma nota 6 para o Martinelli. Depois do primeiro gol ele cresceu, ele ajudou muito o time depois do primeiro gol para consolidar a vitória. O Arthur, ele não fez um bom primeiro tempo, diríamos assim, mas ele deveria ter continuado no jogo. Eu não concordo com o Fernando Diniz ter tirado ele, não. O Lima deveria ter entrado, certo, mas o Arthur poderia ter continuado no jogo.
É a primeira vez que ele entra como titular contra um clássico. É claro que no primeiro tempo ele deu alguns passos errados, sentiu, é natural, um garoto, 16 anos, o Arthur, ele poderia ter continuado no segundo tempo, mas o Fernando Diniz preferiu tirá-lo, isso é ruim, né, pro Arthur. Mas ele poderia, eu dou nota até 5,5 a 6 pro Arthur, ele teve bem, se movimentou bem, procurou o jogo, mas é natural. O Keno, muitos altos e baixos, né? Ele fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo ele procurou um pouco mais o jogo, levou muitas faltas. Eu vou dar aí uma nota 5,5 para o Keno. O Samuel também não teve bem no primeiro tempo, ele acabou sendo envolvido algumas vezes lá pelo lado direito, apesar do Vasco atacar mais pelo lado direito, mas o Vasco, quando ia lá pelo lado esquerdo, o Samuel às vezes ficou um pouco perdido na marcação. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas eu vou dar aí uma nota 5 para o Samuel. O Iago não contribuiu muito quando entrou, vou dar uma nota 4,5 para o Iago. O David Braz fez umas besteiras no primeiro tempo, ele ia entregando o ouro, uma que o Vasco, vamos dizer assim, ele deu um passe errado e do David Braz, o Vasco avançou, mas aí deu sorte que o Fluminense conseguiu cortar a bola. Eu vou dar uma nota 4 para o David Braz. O Guga também eu não gostei. O Guga fez um primeiro tempo ruim, depois deu uma melhorada no segundo tempo, principalmente quando o Fluminense saiu na frente. O Guga conseguiu até segurar um pouco o ímpeto do Vasco lá pelo lado direito. Mas o Puma Rodrigues, o Orelhano e o Gabriel Peck, no primeiro tempo o Gabriel Peck chegou várias vezes nas costas do Guga. Eu não gostei, achei nota 4 para o Guga. O Felipe Melo entrou naquela de bancar o Machão, né? Tomou logo um cartão amarelo, até que nem sei se foi justo o cartão amarelo, mas pela fama ele acabou tomando cartão amarelo. Aí depois no final do jogo, confusão, mas enfim, o Felipe Melo entrou para segurar o resultado, cumpriu o seu papel ali, nota 4, 4,5 também não é essas grandes coisas, poderia até ter dado chance para outros jogadores. Fernando Diniz, eu não gostei do Fernando Diniz. Hoje ele veio com uma boa escalação, gostei do Arthur em campo, era isso mesmo, tem que começar a botar o menino, mas eu não gostei da substituição dele ter tirado o Arthur, não deveria ter tirado o Arthur. Né? E o Fluminense no primeiro tempo foi um time muito acuado, um time sem toque de bola, o time não conseguiu se achar em campo, e o Vasco dominou, deu sorte, o Fluminense saiu no lucro no intervalo, o Vasco poderia ter saído na frente, mas enfim, eu vou dar aí uma nota no máximo, porque o Fluminense ganhou, né? Eu vou dar no máximo pro Fernando Diniz uma nota 5. Então é isso aí, vitória do Fluminense, eu fico por aqui, até a próxima.